Você ouviu Tempo de Bola com Rubens Lemos. Muito bem, vamos falar agora do ABC Futebol Clube, mas antes agradecer o Rubens Lemos Filho, ele que é um dos destaques aí do nosso Tribuna Esporte. Com certeza. Inclusive nós estamos aí, vamos ter muitas novidades esse ano nos nossos programas do Tribuna Esporte, e claro, né, que o Rubens Lemos Filho, vai estar sempre com a gente aqui abrilhantando com os seus belíssimos comentários. Gente, falando do ABC, o ABC de Natal venceu o Globo de Ceará-Mirim pelo placar de 4-2 e largou com vitória no Campeonato Potiguar de Futebol. Os gols do jogo foram marcados por Thalisson 2 vezes, Alan Dias e Jefinho para o ABC, enquanto Adílio fez os 2 gols da equipe do Globo. Vejam só, e na próxima rodada o ABC vai pegar o Potiguar que venceu o América, hein? Na quarta-feira acontece esse jogo, às 20 horas, novamente no Estádio Frasqueirão. Já o Globo recebe o Força e Luz no Barretão, no mesmo horário. Pois é, eu queria saber do Itamar e do Anthony, que estiveram no Frasqueirão, o que foi determinante para que o ABC conseguisse aí uma vitória tão boa diante do Globo, e o detalhe aí também, o Globo deu um calor, né? Abriu o placar, quando o ABC virou, os caras empataram. O Globo foi chato aí pro ABC passar por ele. Acho que é assim, o ABC acertou mais no ataque, errou menos na defesa. Esse que acho que foi determinante. A gente tem algumas polêmicas para discutir realmente, mas ficou muito claro, né? Eu estava lá com o Anthony, a gente fazendo comentário e falando sobre o jogo. O ABC mudou um pouco da água pro vinho no segundo tempo. E aí você vai dizer, poxa, Itamar, mas aí isso foi tão determinante assim pro placar não. Mas pra gente que discute o futebol como profissionalismo e não apenas o torcedor que vai lá pra torcer pelo seu time pra ganhar, e o que importa é ganhar, mas a gente viu a intervenção direta do Moacir Júnior no intervalo. Né? Ele deve ter dado um grito em cada ouvido ali, deve ter saído com uma orelha quente, tá, de dentro do vestiário. Porque o posicionamento defensivo do ABC não mudou 100%, mas mudou da água pro vinho. Melhorou. No primeiro tempo tava horroroso. Tanto que o segundo gol do Adílio mostra um pouco disso, né? Ele estando impedido ou não. E tanto que o Hugo Chacon, que não é bobo nem nada, e é óbvio também, já se esperava essa mudança, porque o Tinho tava no banco, mas aconteceu muito mais porque ele viu que existia uma brecha ali na frente da grande área. Existiam brechas em todos os cantos. Tinham brecha na cobertura do zagueiro e dos volantes em relação aos alas, principalmente na ala direita do ABC. E existia um distanciamento, e aí por isso, na hora de escolher o melhor em campo, eu escolhi o Alan Dias e não o Thalisson, porque no primeiro tempo, e o Thalisson fez, assim, a função original do jogador é essa, e ele pode fazer mais. É o que ele fez. Só que na função original dele, por causa de posicionamento, ele foi mal no primeiro tempo em relação à cobertura da zaga, em relação à proteção da zaga. Sim. Ele fez muito bem o approach, gostou? Fez muito bem a aproximação com as linhas de frente, mas e atrás, gente? Ficou mal. Agora, o que foi o Moacir Júnior fez? Corrigiu a defesa, como? Deixou todo mundo atrás. Formou uma linha de 4, deixou os 2 alas atrás, segurou os 2 alas com os 2 zagueiros, né? Aí deu mais liberdade pro Alan Dias no meio campo. O Alan Dias passou a ser melhor ainda, começou a organizar as saídas de bola de forma inteligente. Inclusive o ABC fez 4, poderia ter feito mais nos contra-ataques. Perdeu pelo menos 2 ou 3 contra-ataques, né, por erro de decisão na hora da conclusão da jogada, na hora do último passe. Mas foi uma correção, aí eu destaquei também essa questão do Moacir, da correção, mas ficou uma preocupação muito grande. A dupla de zaga do ABC estava falando cada um a língua, um falava japonês, o outro falava coreano, e aí não estava rolando, né? E, apesar dos dois, né, terem os olhinhos puxados, são línguas completamente diferentes. Então, o ABC precisa corrigir isso, né? É trabalho, é o primeiro jogo, ninguém vai discutir, meu Deus, não, o primeiro jogo, né? O time quase não teve amistoso, jogou um jogo amistoso apenas, né? Isso tem que ser levado em conta. Eu acho um ponto, uma notinha só para complementar o que o Itamar fala. O Moacir, quando ele chegou no ABC, que o ABC venceu por 6-0 o Açu, não sei se vocês vão lembrar da frase que ele disse, mas ele disse o seguinte: é melhor corrigir na vitória do que corrigir na derrota. Né? A derrota assim, tem a pressão, né? Tem a pressão. O ABC tira aí o peso da estreia com a vitória. Anthony, você tinha um comentário pra fazer. Rapaz, o que eu achei assim, o primeiro jogo foi um jogo circense. O primeiro tempo foi como foi o nome? Visceral. Por quê, gente? Por exemplo, aquele 3-2, o primeiro tempo poderia ter sido 3-2 para o Globo, poderia ter sido 4-4.
Poderia ter sido 1-1 se essas bolas não entraram. Mas poderia ter sido qualquer coisa. E aí é onde a nossa crítica vem, porque foi um desacerto coletivo geral, defensivamente, de cada lado. Você pega, por exemplo, o primeiro gol do ABC, falha do Matheus. O primeiro gol do Globo, eu não tinha visto falha. Quando eu vi a imagem de cima, a bola ela vai devagar, o André Zuba ele consegue alcançar a bola com o braço inteiro. Então ele tinha como ter feito a alavanca para a bola ir para fora. Não conseguiu, a bola foi para trás, volta pro Alan. Isso sem falar no posicionamento do Richardson, também estava livre. O segundo gol... Tinha 3 livres para botar a bola pro gol. O segundo gol, o corte para o Alan Dias finalizar, ele vem do Mael. Então mais uma falha defensiva. O segundo gol do Globo, posicionamento nas costas do Luiz Gustavo era desastroso. Aí o Adílio foi lá, o Luiz Gustavo, inclusive, para essa primeira impressão, é um jogador que a torcida não tem como não lembrar do Netinho. O Netinho, ele conseguia, apesar de alguns momentos ser frágil defensivamente, ele entregar mais no ataque. Em alguns momentos também fazia boas partidas defensivas. E o terceiro gol também é a falha. Então você pega 5 gols no primeiro tempo, vindos também de falhas defensivas. Isso sem falhar nas falhas da arbitragem, que a gente deixa para um outro momento. O que aconteceu no segundo tempo é um pouco do que o Itamar fala, mas o ABC... Pela vantagem que construiu, o ABC fez assim, não posso deixar esse jogo sem um comando, não posso deixar essa partida sem com que eu, na minha casa, ABC proponha alguma coisa. Então o ABC, ele propôs que o jogo fosse mais cadenciado, você teve mais troca de passes, você viu o ABC em alguns momentos deixar o Globo perturbado por não ter a bola, e mesmo assim ainda aconteceram alguns lances, como por exemplo a bola enfiada do Rômulo, lá para aquela finalização do segundo momento, a bola do Chaparral quando estava 4-2, só que o ABC fez no segundo tempo um pouco do que sabe fazer melhor, que é aproveitar espaços para contra-ataques. O quarto gol sai um pouco nesse sentido. A segunda bola, após uma bola parada, o Kelvin pega a enfiada do Thaleson e chega ao 4-2. O ABC, ele não conseguiu fazer 90 minutos como ele queria. O primeiro tempo foi um jogo que não teve comando. Agora, no segundo tempo, eu vi um pouco mais do ABC de fazer o jogo como queria do que o Globo, porque o Globo, com a entrada do Iltinho, mesmo assim, não teve o domínio ali de uma área que poderia ser dominada, que era o meio campo. Porque foi corrigido. E porque foi corrigido. Exatamente. Quando o pensamento do Chacon foi muito bom, porque ele disse, tem ali o espaço, aí e o Iltinho vai se criar. Só que aí teve a correção. Teve a correção de posicionamento do ABC. Aí não deu pro Iltinho se criar como ele poderia ter se criado. Né? E aí, individualmente, só fala de alguns nomes do ABC, né? O Luiz Gustavo, já falei, a zaga, ela precisa de tempo para conversar. Por exemplo, isso é a minha principal crítica ao sistema defensivo do Globo, porque apesar do trabalho ser um trabalho inicial, o Globo teve muito mais tempo de treinamento e tem nomes ali que se conhecem muito. Você pega a linha defensiva dos quadros, o Globo já jogaram juntos em outros carnavais. Então tinha como... O Vitor Souza, né? Vitor Souza e Maio já foi dupla de zaga do Globo. Você tem de um lado o Giovani, que foi jogador do Globo já há muitas temporadas. O Fernando teve seu melhor momento no Globo. O meio-campo, Ramon e Ítalo é dupla titular há 2 temporadas. Do ano passado, exato. No ano passado que Ítalo foi pro ABC. Foram campeões, né? Exatamente. Então você tem um sistema ali que ele conversa muito bem e não conseguiu. Mas o ABC não, você tem um sistema novo que realmente às vezes não tem como você cobrar tanto desse primeiro destaque. Só para não esquecer do nome do Globo, o Adílio. O Adílio foi muito bem no ataque. Foi muito bem, né, cara? Muito bem no ataque. Vi os lances dele também. Só para pontuar essa questão, no final do jogo eu perguntei ao Moacir até que ponto erros como esse eram aceitáveis. E aí o Moacir, como ele já faz muito bem, ele consegue fugir um pouco dessas perguntas mais capciosas. Mas ele trouxe que o ABC conseguiu a compensação quando o ataque correspondeu mais do que... A defesa falhou, o ataque foi lá e compreendeu. Agora, vai chegar um momento que não vai ser mais... chegar um momento que não vai ser mais aceitável esses erros defensivos. Moacir é muito disso, o discurso de fora pra dentro, né? Quer dizer, do jogador escutar e perceber, poxa, o treinador falou isso, não sei o quê. Vamos ouvir o que disse aqui o treinador do ABC Futebol Clube, Moacir Júnior, falando em coletiva de imprensa gravada com o nosso Antony Medeiros. O atleta nunca entra pro jogo, né, querendo ter uma falha individual, mas ela pode acontecer. E que aconteça no começo, né? Para que a gente possa corrigir, para que a gente possa orientar. E esses atletas que tiveram essas dificuldades que você citou, no segundo tempo eles foram determinantes. Então isso mostra também personalidade, né? Porque se o atleta não tem personalidade, ele não pode jogar no ABC, que é um time de massa, de cobrança, né? E eu queria colocar para você também um lance aqui, queria frisar um lance do jogo, que para mim a arbitragem do Caio foi muito boa. A postura dele não se discute também, muito boa. Agora, teve um lance ali que foi fundamental, né? Que era determinante no jogo,
o camisa 10 dele. O camisa 10 dele, o Nino, estava amarelado. E ele conteve um contra-ataque com um puxão de camisa muito claro ali Não, um puxão de camisa muito claro. Então, assim, ali com o jogo já, a gente com 2-1, ou com a situação e com um jogador a mais, provavelmente faria uma diferença enorme no segundo. Aí a situação do Moacir, né? Falando aí da questão da arbitragem, ele elogiou, mas fez a crítica dele. E teve a questão dos gols também, né? O do Thalisson tava impedido. Né? E aí entra no assunto da arbitragem. Foi o primeiro dele, né? E o do Adílio, vocês acharam que estava impedido também? Antes de falar da arbitragem, são 2 momentos de arbitragem, né? O Itamar lá em cima, eu lá de baixo, a gente não tem replay. Então o replay é a nossa única imagem. E lá eu tinha piamente acreditado que os lances todos eles não tinham irregularidades. E mesmo assim eu tinha críticas à arbitragem do Caio Max em relação à sua condução. E é o Caio Max barra o Francisco de Assis da Hora. Porque, por exemplo, no segundo gol, tinha dúvida. A dúvida que o Caio Max foi bem, que foi o Caio Max que disse que a bola partiu do Mael. Mas tinha essa dúvida. Só que o Francisco de Assis ele nem foi ao meio campo, nem levantou a bandeira. E isso abriu precedente para aquela reclamação frente a ele. Teve até um amarelado, sim, eu acabei confirmando hoje pela manhã. Vitor Souza. O Vitor Souza foi amarelado. O André Zuba foi amarelado e teve todo aquele princípio de confusão ali por conta do assistente. Só que a condução do Caio Max, às vezes, me parece, como quem acompanha realmente, que às vezes o discernimento do que vale uma abordagem mais ostensiva e algo mais dialogal falha. Por exemplo, o Caio Max, em dados momentos, foi pra conversa quando a única punição era amarelo. Mas, por exemplo, em 2 jogadas consecutivas ele amarelou 2 caras do Globo. Você lembra disso no primeiro tempo? Exato. Então você vai um pouco perdendo o controle da partida. E aí o segundo momento é quando a gente chega em nossas casas, vamos ver o vídeo, né, Itamar? Isso. E aí aparecem 2 lances que de fato tiveram irregularidades. O terceiro gol, desvio para o Thalisson, aparentemente ele estava, agora um lance bem ajustado. Que aí foi a bola do Francisco de Assis da Hora. Pra mim, eu tava atrás do gol naquele momento, não tinha essa irregularidade, mas vendo de cima, ele tá à frente, de fato, do sistema defensivo. Foi o primeiro, né? O primeiro gol dele, né? O primeiro gol dele, foi do terceiro do ABC. Alan, o segundo, né? E o lance do Globo, o segundo gol do Adílio, aí isso eu não tinha como ver nunca, nem que eu quisesse, porque eu tava lá do outro lado. Mas a bola enfiada do Rômulo para o Adílio, se você se baseia até pela sombra. O sistema do ABC ele faz a linha e o Adílio está um pouco mais adiantado. E aí tem também esse lance já falado pelo Moacir, que era o do Nino. Era o lance de expulsão do Nino, porque o Nino já tinha amarelo, ele puxou... porque tem a puxada e tem a puxada que todo mundo vê, escandalosa. E era uma puxada de contra-ataque. Essa não teve como negar, além de ter matado o contra-ataque. O cara tem que ser... Tinha 2 motivos pra levar o amarelo. Puxão de camisa, então, aí, assintoso, e a história de ter matado o contra-ataque. De fato, teve um lance também do Ramon. Do Ramon no segundo tempo, que foi a mão no rosto, ele já tinha amarelo. E o Ramon já tinha feito algumas outras faltas. Enfim, foi um conjunto de situações. E desagradou pelo que eu tô vendo. O Moacir no lado do ABC e o lado do Globo, a gente não viu nenhum posicionamento até agora do Marconi Barreto. Só que eu vi ele descendo na hora do vestiário e falando que não podia acontecer o que aconteceu no primeiro tempo, porque ele se antecipou e colocou gente pra filmar o jogo, pra ter isso. E que quem sabe isso vai ser levado à FNF. Aí vai filmar e vai passar o lance do Adílio também? Tem um pouco disso. Mas paus e pedras, né? Paus e pedras, mas é uma arbitragem que teve vários pontos a serem corrigidos. Tem que a gente precisa, né, melhorar essa nossa arbitragem. Inclusive eu defendo, é meio impossível pela questão dos custos, mas nas finais a gente deveria ter VAR. Eu acho que deveria ter aí algum investimento, não sei. Eu acho que tem que ter para não acontecer o que aconteceu ano passado, por exemplo, né? O ABC, que teve aquela situação. Enfim, outros já tiveram também. José Bento da Silveira Neto, Adílio e Thalisson, ambos impedidos, valeu. Almir Soares Bezerra acompanhando o programa. O Alan Lira dizendo que foram 2 erros de arbitragem. O Saulo acompanhando o programa. Francisco Chagas, bom dia, torcedores do ABC, valeu. Luzenildo Costa, Humberto Joaquim dizendo aqui que acredita que o Adílio também estava em posição irregular, mas sem o VAR fica mais complicado. Concordo aí também com você. Rony Patterson, Ivanaldo Cruz, muita gente acompanhando o Tribuna Esporte. Tamar, a gente vai falar do América no segundo bloco, mas você tem um recado cheio de qualidade antes da gente partir para a vitória do Força e Luz e do